Com a ajuda de pessoas curiosas e abertas a repensar paradigmas, nosso Laboratório de Futuro Neo Explica nos permitirá dar um rolê no futuro e definir, assim, territórios emergentes para a sustentabilidade. E, com isso, projetar tendências e visões para construirmos um presente e um futuro mais sustentável. Eu sou Daniele Rua e juntos iremos conversar com convidados muito especiais sobre ecossistema de startup. Estão conosco para receber essa conversa e esse bate-papo Yuri Oliveira, líder de experiência técnica da Neocert, Osmar Bambini, head de inovação e sustentabilidade da Sintexis, Anderson Pivotto, líder de Open Innovation para o agro do Sicredi, e Thiago Brasil Rocha, fundador da Build from Scratch, Green Tech América Latina e head da Alumni da SED Business School, Oxford University no Brasil. Além de ser, como ele mesmo prefere ser reconhecido, como pai do Arthur, marido da Carla, executivo empreendedor e uma pessoa muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje sobre ecossistema de startup. Cada um de vocês são pessoas muito especiais e acho que tem muita condição de trazer um papo relevante aqui para os nossos ouvintes. E talvez eu acho que é o primeiro papo de muitos papos, porque o ecossistema de startup é uma coisa muito valiosa para a sustentabilidade no Brasil e no mundo. E para começar essa conversa, eu gostaria de pedir para o Anderson, que é a nossa pergunta aqui, né, da nossa série. Explique esse rolê, Anderson, de ecossistema de startup. Muito bom, muito bom. Obrigado, Dani. Prazer estar aqui com vocês. Vamos explicar um pouco desse rolê, então, trazendo mais uma visão, tentando simplificar um pouco, né? Não deixar o tema complexo. Mas se a gente for pensar num ecossistema, né, e pensar num ecossistema vivo, que é um conjunto de agentes que atuam, né, seja plantas, animais, insetos, de maneira harmoniosa em determinado local, a gente replica isso num ambiente mais voltado para a inovação, né? E o ecossistema de inovação nada mais é do que um ambiente, né, uma determinada região, um local, onde a gente tem vários agentes atuando, sejam os agentes empresas tradicionais, empreendedores desenvolvendo soluções para poder solucionar algum problema, né, dos seus futuros clientes, a academia, que também está inserida, né, provendo talentos aí para que essas soluções sejam desenvolvidas e entregues para um determinado grupo de clientes. E, obviamente, muito, muito dinheiro para poder fortalecer esse ecossistema, né? Então, quando a gente fala nesse ambiente, é essa cadeia harmoniosa de agentes atuando. E para isso acontecer, o que a gente tem visto muito nesse mundo alguns outros atores estão tentando orquestrar um pouco esse ambiente e formatar em determinadas regiões, fortalecer esse ambiente de ecossistema de inovação. E para isso os hubs têm um papel fundamental, né? A gente viu aí nos últimos anos o surgimento de vários hubs de inovação, justamente tentando orquestrar, conectar todos esses atores, ser o elo de conexão, porque com esse papel que é de fundamental importância para o ecossistema, a gente consegue gerar muito desenvolvimento, muitos negócios. E os atores, eles estão sempre unidos, né, conectados, entendendo a realidade de cada um, entendendo como cada um pode ser um agente de transformação e contribuir para que o ecossistema funcione. Então, tentando simplificar um pouco do tema e clareando um pouco, o ecossistema de inovação não é algo tão de outro mundo, mas ele tem um papel fundamental para o desenvolvimento social, econômico, sustentável de várias regiões. Legal, Anderson. Eu acho que essa analogia, né? Eu acho que as pessoas que são da área de biológicas, né, assim como eu, que sou engenheira florestal, entende o primeiro, né, o ecossistema, né? Eu acho que dá para a gente fazer a analogia ao ecossistema natural mesmo, né? As relações de interdependência. Mas nesse caso, né, a gente recorta como ecossistema de startup porque tem uma interdependência entre vários atores, né, de um determinado local para que de fato uma startup consiga nascer, crescer, ser acelerada e entregar sua proposta de valor no mundo, né? E nesse sentido, acho que startup, talvez para nós, né, que estejamos há algum tempo aí nessa conversa, seja um termo já conhecido. Mas eu queria convidar o Yuri aqui para, inclusive, talvez introduzir para muitos dos nossos ouvintes
uma definição do que é startup, né? Sabemos que tem várias, mas o que é uma startup? A gente falou do ecossistema de startup, mas o que é startup em conceito? E se der, assim, quais são as principais diferenças entre startup e empresa convencional? Né? Porque também é uma empresa, mas enfim, qual que é, se existe diferença ou não tem diferença? Queria que o Yuri trouxesse um pouquinho isso para nós. Bom, primeiro agradecer a Dani aqui, que está me trazendo para mais um diálogo. Dani, que é a pessoa que eu tenho os diálogos mais interessantes ultimamente. E para responder essa pergunta. Bom, existem vários conceitos do que é uma startup, né, Dani? Um que eu gosto muito é do livro Startup Enxuta, que ele diz basicamente que startup é uma instituição humana projetada para criar um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza. Então, não necessariamente são empresas, e podem ser desde iniciativas até empresas mesmo, tendo como objetivo aprimorar um modelo de negócio que conta com algumas características. Aí algumas delas que a gente pode falar é ser replicável, ser enxuta tanto em equipe como em estrutura, criar novas fontes de valor visando geração de impacto, ser escalável e um termo que é usado às vezes que é temporário, mas não necessariamente que a startup vai acabar. Mas como a gente disse, ela trabalha muito nesse ambiente de incerteza. Então, se remodelar, se reinventar, é uma característica muito grande das startups, que diferencia um pouco ela das empresas. Bom, startups muitas vezes são confundidas com empresas de tecnologia, pois hoje em dia a gente tem um fácil acesso a diversas tecnologias digitais e essas startups elas fazem o uso dessa tecnologia para conseguir alcançar seus objetivos, para serem escaláveis, para serem tudo, conseguirem se tornar mais enxutas usando essas tecnologias que a gente tem hoje, né? Uma outra característica de startup, né? O Anderson falou um pouquinho, né? Envolve muito dinheiro, né? Nesse ecossistema de startup. E de fato, né? As startups normalmente vêm de um investimento inicial, que a gente chama de capital semente, que pode ser desde o próprio empreendedor até de um que a gente chama de investidor anjo, né? Que não, apesar do nome anjo, não tem nada a ver com filantropia, né? É uma pessoa totalmente interessada, pode até ser um conselheiro, mas ele não tem um papel executivo dentro da empresa. E as diversas aceleradoras também, que buscam outras fontes de investimento nessas empresas, né? Legal, muito bom. Eu acho que é importante a gente voltar no conceito, né? Porque ele não está estressado, e lógico, isso é uma das definições e um dos olhares para diferentes contextos. E aí, pensando no nome startup, né? E aí eu queria chamar o Osmar, porque as startups elas têm ganhado alguns sobrenomes, né? Se a gente pudesse explicar assim, né? Então, é uma startup que, mas ela é uma climate tech, né? Ela é uma environment tech, uma green tech, que é um sobrenome, né? Brincando um pouco com a metáfora, que tenta trazer algum significado para essas startups com esse perfil. Então, eu gostaria que o Osmar trouxesse para nós um pouco dessa discussão, desse sobrenome que as startups acabam ganhando no ecossistema e por que, né, que eles aparecem. Bacana, Dani. Boa tarde, pessoal. Bom, esses hashtags, né, esses sobrenomes, eles são vários e vêm cada vez mais se multiplicando. As clean techs, elas surgiram no final dos anos 90, junto aos venture capitals, aos grupos de venture capital da Califórnia, mas a Clean Tech Group foi fundada em 2002, o que popularizou o termo, né? O termo ele veio sendo usado principalmente para empresas de energia renovável, para controles produtivos para redução de resíduos, processos que voltavam a mostrar que as empresas estavam se transformando em ordem de não impactar tanto o meio ambiente, né? A Climatech ela vem sendo usada, eu diria que exageradamente há 2 anos, ganhou muita força também na Califórnia, e elas vêm para resolver problemas relacionados às mudanças climáticas, o que é um pouco diferente da questão das clean techs ou green techs, né? Existe uma diferença, eu ouvi que o termo dizendo elas não são irmãos gêmeos, mas são primos, né? Que também de uma maneira, só que as climate techs vêm de uma maneira direta atender principalmente a letra E do ESG, né? Até hoje, muitas soluções para governança, de impacto social foram criadas, mas as climate techs, elas estão de olho, principalmente agora com esse advento do ESG, com essa moda, eu vou chamar assim, que para mim não é moda, isso é algo que deveria vir para ficar. As climate techs vêm para atender principalmente o E do ESG, né? Em ações que têm um impacto positivo na questão e que traga indicadores tangíveis, indicadores, por exemplo, de ODS,
onde você consegue enxergar, mensurar os dados de impacto. Então, as Climate Techs, elas vêm com essa pegada científica e vêm para resolver esse problema humano grave que é o agravamento das condições de aquecimento global. Muito bom. A gente colocou esse tema como um território emergente para a sustentabilidade justamente por perceber esses sinais, né, de que existia um ator novo no ecossistema de sustentabilidade, que eram as startups, né, que elas embutem, de certa forma, assim como o Osmar trouxe, no seu modelo de negócio, essa proposta de valor de entregar sustentabilidade, né? Então, assim como as ONGs, né, fazem, as próprias empresas, né, mais consolidadas também têm tido esse chamamento para essa contribuição mais concreta, tem esses negócios, né, no formato e na roupagem de startup, também com essa função, também uma função social de contribuir para o espaço, para o impacto, e por isso que ela está aqui sendo pautada. E eu acho que nesse sentido também aqui, eu acho interessante a gente falar um pouco dos movimentos mundiais que têm acontecido para estimular esse ecossistema, né? Especialmente esse ecossistema das startups focadas em impacto. E aí eu queria chamar o Thiago, né, para contextualizar um pouquinho para a gente o que é o Green Tech Challenge, né? Que é um movimento que é super interessante e a gente sabe da participação e protagonismo do Thiago nesse movimento aqui no Brasil. Thiago, queria que você falasse um pouquinho para a gente, por favor. Boa tarde, Dani, Anderson, Osmar. Estou gostando bastante do que eu estou ouvindo, acho que tem muito a ver com o que a Dani me pediu para falar. E aí, assim, o que acontece? Nesse tema de Green Tech, o Brasil me parece um pouco para trás quando fala na questão de investimento e com uma capacidade muito grande de estar à frente quando se fala em tecnologia. Eu vi um pouco de descompasso nessa questão. Tive a oportunidade de trabalhar bastante no tema em empresas muito grandes e via uma oportunidade de criar mais conexão entre o Brasil e o exterior. Muitos investidores falam bastante no exterior de Green Tech, de Clean Tech e do né, e do ESG e de ecossistema ligado a isso. E, na verdade, a gente não vê tanta coisa aqui estruturada de uma forma tão boa. A gente vê mais em alguns setores, até como comentado, mais ligado para o digital e etc. A realidade é que o Brasil tem pesquisa e desenvolvimento e potencial muito grande e não tem tanta conexão com fundos, com investidores, com as aceleradoras. Então, Green Tech Challenge, que eu fiz no ano passado, em novembro, foi uma parceria, por exemplo, com um grupo, né, que é dinamarquês, que chama Green Innovation Group. A Dinamarca é um dos países que está mais forte nesse tema no mundo, junto com a Alemanha, e tem puxado muito agora o que está acontecendo pós-Covid, do Green Recovery. E você tem muitos países investindo pesadamente no tema, vão desde fundos dos países até fundos privados. Então, para dar uma ideia, o IFC ele tem uma estimativa de até 2030 o mercado emergente receber 23 trilhões de dólares de investimento. É muito recurso. Então, quando eu falo desse número, é um número deles, né, global para diversas áreas que envolvem o tema e que vão num movimento, claro, de despoluir, de reduzir CO2, das necessidades que tanto governos quanto iniciativa privada têm de ação, né? Então, acho que existe um campo muito fértil para muita coisa boa ser feita no Brasil e ganhar novos mercados. Legal. Eu acho que essa fala do Thiago, né, já vai nos aproximando um pouco de uma visualização das tendências, né, para esse ecossistema.
E uma tendência que a gente percebe muito, eu queria trazer aqui para o debate, é muitas startups sendo fundadas também, né? Muitas startups aparecendo, né? Parece que nem mato, né? Vou falar assim um pouco do que essa linguagem bem rural que a gente tem, aparece que nem mato. E muitas têm muita expectativa de virarem unicórnio, né? Então, que são essas startups de ultra mega sucesso aí. E eu queria chamar um pouco o Osmar para discutir um pouco esse ponto, né? Muito se fala das startups unicórnio. Isso é uma realidade, é uma tendência factível para as startups que estão especialmente focadas em colocar na sua proposta de valor a produção de impacto socioambiental relevante? E se sim, né, quais são os fatores, né, críticos para o sucesso desses empreendedores, né, que vão trabalhar nesse mercado mais arriscado, que você enxerga? Bom, Dani, igual você falou um pouquinho atrás, as ONGs que tomavam mais essa frente ambiental, né, e que os recursos chegavam para as ONGs, e recentemente começou a se perceber que essa parceria entre soluções de meio ambiente junto com as ONGs e com a ciência que as ONGs trazem, tem um grande benefício, né? Hoje eu acredito que esteja muito mais próximo do que nós estávamos há um ano atrás. Eu acredito que a pandemia nos fez olhar para os problemas reais, para as necessidades reais. A gente viu muita startup que não era relevante, com produtos que mudam a vida das pessoas ou resolvem problemas do mundo desaparecerem. E existe sim hoje uma tendência, não só as Climate Techs, mas as Green Techs e as Green Techs e as Clean Techs, junto com as Climate Techs, estão recebendo aportes significantes. Então você vê SoftBank investindo em Jupyter Intel, você vê empresas no Brasil que também participaram do Green Tech Challenge, tipo Biosolvit, Plataforma Verde, Green Mining, todas passando a receber recursos interessantes, investimentos interessantes, né? E passam a ser reconhecidas por esse ecossistema de investidores. É lógico que, assim como o Thiago falou, no Brasil a gente sempre está um pouquinho atrasado em relação ao que está acontecendo fora. Mas é uma tendência. Eu acredito que a pandemia, né, ela trouxe essa necessidade de olhar para o que nós precisamos resolver de fato, o que vai entregar valor, né? Então eu acho que o sucesso dessas startups, primeiro, é ter uma solução que resolve um problema real e que, além de resolver um problema real, também resolve um prejuízo altíssimo, né? Um problema de governança, de prejuízo humano, né? Que o desastre causa, né? O prejuízo do desastre é muito alto. Então, quando você tem uma tese, quando você tem um produto que resolve isso, eu acredito que é resiliência e também é lucro e resiliência, mas e que gera impacto. Não adianta só gerar lucro, não adianta só gerar impacto. Acho que é um equilíbrio, é uma solução, as soluções que venham com uma demanda realmente importante dos problemas que nós começamos a causar para o meio ambiente, né? Uhum. Acho que a gente vai precisar de muita gente, né? Eu acho que aquela frase de a gente vai precisar de todo mundo é bem por aí mesmo, né? Eu acho que voltando a esse olhar do ecossistema, né? A gente precisa de um ecossistema mesmo, né? Para gerar, eu acho que esses impactos e aí bem nesse sentido tem um outro ecossistema que também é assim denominado, que é o ecossistema de negócios de impacto, né? Assim como nós estamos falando do ecossistema de startups, tem o ecossistema dos negócios de impacto. Então, eu queria perguntar para o Thiago, né, se a gente está falando da mesma coisa quando a gente está se referindo às Green Techs, Thiago. Ecossistema de startup, ecossistema de negócio de impacto. É a mesma coisa? Ou elas moram nesses dois ecossistemas? Ou é só um novo jeito de chamar, né? Existem... acho que uma diferença principal, né? O Brasil, ele avançou bastante, bem rápido, há coisa de 10 anos para cá, no investimento de impacto mais ligado ao tema social. Então, hoje, por exemplo, o Brasil tem fundos reconhecidos entre os 30 maiores e melhores do mundo, né? Apesar de continuarmos tendo problemas muito grandes no campo social. Então, é um campo fértil para investimento de impacto social. No campo de investimento verde, não é tanto assim, a coisa é mais isolada.
Então, assim, apesar do Brasil ser bastante forte, não existem fundos direcionados a Venture Capital Green, por exemplo, né? Descoberta que eu fiz junto do evento e trabalhando junto com algumas das empresas selecionadas no ano passado. Então, nós tivemos 200 empresas que se candidataram e nós apresentamos as 12 melhores, de maior potencial, e mesmo trabalhando com as próprias 12, não é tão fácil achar fundos especializados que gostem do tema. A maioria gosta de tecnologia, mas não tem tanto olhar da sustentabilidade. Justo o que acontece fora é um olhar que vem antes a sustentabilidade e depois a tecnologia. Mas quando eu digo depois, não é um sem o outro, né? Os dois juntos. E, claro, a forma de trabalhar a sustentabilidade de uma forma lucrativa. Esse tema no Brasil, para mim, é um tabu. Quando fui falar sobre o evento com as pessoas me olhavam com cara de interrogação, né? Porque parece que você vai falar de green ou de sustentabilidade, você está falando de pedir uma doação. Não é isso, né? Você pode ter negócios sustentáveis de muito sucesso. E, por exemplo, as empresas apresentadas no ano passado, né, e muito do que nós olhamos com alto potencial, elas combinam as duas coisas. Elas combinam sustentabilidade com tecnologia muito forte, né? Então, tiveram empresas selecionadas que são softwares, tiveram blockchain, outras com inteligência artificial, mas cada uma, por exemplo, cuidava de um tema muito relevante, que vai desde incêndio, ou vai para a floresta, ou de repente para a água, né? Ou lixo, ou energia. Então, são temas que são temas gigantescos, que são problemas necessários de resolver, que tem um campo muito grande e que o jeito de olhar as duas coisas juntas e resolver, entregar a melhor solução, no final, com certeza, traz um impacto positivo, traz lucro e é atrativo para investidor, né? Então, eu acho que tem campo bastante grande. Legal, acho que esse ponto do Thiago, né, dessa abordagem binária que a gente sempre tenta endereçar, inclusive nas ferramentas de produzir impacto, ela é muito complicada, né? Porque parece que nesse caso, né, ou a gente escolhe sustentabilidade, né, sustentabilidade e tecnologia. E é a mesma fronteira que a gente tem, né, dentro, trazendo agora o nosso olhar de tendência para o ambiente rural brasileiro, né, e o agronegócio, né, que inclui agricultura e floresta também. A gente tem elementos binários da mesma forma que é o produzir e conservar, né, fazendo um paralelo que parece que você tem que produzir ou conservar, né, e é uma das visões que a gente tem tentado há muitos anos a colocar no mundo, né, e que é produzir e conservar, né. Então, mas parece que você precisa estar escolhendo os lados e esse é mais um exemplo, né, que a gente precisa vencer. E aí eu quero trazer um pouco uma questão para o Anderson, entrando aqui no ambiente do agronegócio brasileiro, como eu disse, que inclui, né, as florestas e a agricultura, que é a seguinte: considerando, Anderson, essa nova dinâmica de inovação no agronegócio, assim como você nos colocou inicialmente, trazida pelas startups, como isso impacta a forma e a dinâmica de investimento em P&D por empresas e governos, na sua perspectiva? E se há uma tendência em priorização de investimentos em startups em detrimento aos P&Ds convencionais das empresas, por exemplo, né? A gente ouve muito né? Vai investir fora nas startups e não vai fortalecer o P&D, que seja nas universidades ou que seja nas próprias áreas das empresas. Como que você vê essa nova dinâmica e se isso que eu coloquei aqui no final da minha fala faz algum sentido de onde você observa, né, o ecossistema? Muito bom, Dani. Bom, faz todo sentido. Você tocou num ponto a recém,
que é uma quebra de paradigma das empresas, né? É você sair do P&D ou inovação e fazer P&D e inovação. Né? Se a gente fazer um recorte de não muito tempo atrás, as empresas elas tinham muito viés de autoproteção, né? Seja de patentes, de propriedade intelectual, de não abrir as suas estruturas para empresas de fora ou pessoas que pudessem se conectar e ajudar a desenvolver seus produtos, serviços. A gente vive um cenário hoje totalmente diferente, né, em função de que as empresas que se mantêm nesse ambiente fechado ou que tentaram se manter num ambiente fechado de autoproteção, certamente elas vão enfrentar grandes dificuldades aí na frente, grandes barreiras, né? Esse ecossistema de empreendedorismo, ele vem muito com a cultura de tentar solucionar problemas da sociedade, da humanidade, sim, com um pouco de viés comercial, mas de fato o usuário, né, o produtor, ele está no centro do desenvolvimento das soluções. Então ele rompe essa barreira que, de certa forma, por algumas vezes as empresas tinham, né, de proteger a sua atividade comercial, o seu core. E ele vem muito no intuito de trazer soluções. Então a gente vê diversos empreendedores, né, diversas startups aí ganhando destaque nesse segmento do agronegócio. A gente vê o ecossistema se fortalecendo justamente porque dentro desse ecossistema algumas empresas mais abertas ou mais aventureiras, assim dá para se dizer, entraram nesse segmento, nesse ecossistema, já pensando em fazer esse tipo de trabalho, né, de fortalecer o ecossistema, obviamente, tentar fazer com que essas startups contribuíssem na geração de valor para os seus clientes, e aí eu posso citar o nosso próprio exemplo, né, o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa, cujo core da empresa, da instituição, é a oferta de produtos e serviços financeiros, entrando no ecossistema do agronegócio, cujo qual tem, né, hoje a gente tem muitos produtores hoje associados ao Sicredi, mas entrando com o intuito de fazer uma oferta complementar disso tudo que está surgindo, né? Gerar valor, obviamente, para o associado, mas fazer uma entrega de valor para a sociedade, né? Onde a gente entende que a gente pode contribuir para que o produtor tenha uma melhor condição de produção, que ele tenha uma melhor condição de gestão da sua propriedade, uma melhor condição de fazer produção com sustentabilidade, né, olhando todos os fatores que são primordiais hoje na questão do IPA. Então eu vejo muito em movimento das empresas cada vez mais, né, as grandes corporações olharem com bons olhos para o ecossistema, porque elas estão entendendo que esse jogo não se ganha sozinho, né? Quem vai ter relevância nesse mercado, principalmente no agronegócio, é quem de fato está construindo um ecossistema ao seu redor, buscando realizar parcerias com o intuito de entregar valor para a sociedade e para os seus clientes. Muito bom. Eu acho que é legal ver em perspectiva, né? Porque aí a gente consegue, né, com todas as coisas, acho que o Thiago trouxe uma fala interessante, né, das sombras, né, desse processo, na necessidade de maturação do olhar, né, e de uma agilidade especialmente no Brasil, em relação a esse ecossistema, mas essa visão do Anderson nos ajuda a perceber também a potência, né, que esse tipo de abordagem, né, e de roupagem para produzir impacto, né, aí roupagem de startup, que potência ela traz. E aí eu acho que ainda nesse sentido de entender o papel do ecossistema de startup, nessa grande mudança, né, inclusive de ferramentas para produzir impacto, eu queria perguntar para o Yuri, ele trazer um pouquinho qual que é o papel desse ecossistema, aí com alguns exemplos, né, se você tiver, para o que a gente tem chamado de bioeconomia, né? Acho que bioeconomia também, a gente está falando nos diferentes episódios de muitos temas novos, né? E a gente fala no penúltimo episódio aqui da série, a gente falou sobre bioeconomia. Mas eu queria que você fizesse um pouco desse paralelo do ecossistema de startup para o que a gente tem considerado como bioeconomia e trouxesse alguns exemplos, se você puder, Yuri. Bom, Dani, pegando até um exemplo que é uma fala que eu ouvi de você, né? Quando a gente fala em economia, a gente sempre pensa em ativo financeiro. Mas tratando de bioeconomia, a gente tem que pensar também no ativo biológico, para ser transformado depois num ativo financeiro. Levando em conta, lógico, né? O que o Thiago falou, a parte social, né? Tendo um impacto positivo e sendo de maneira inclusiva. Bom, eu vejo assim que as grandes empresas que vivem no modelo econômico convencional,
meio que do século passado, não vejo elas tão prontas para trabalhar dessa maneira com os ativos biológicos. Por diversos aspectos, por elas serem mais engessadas, tudo. Aí, para mim, entra a importância desse ecossistema de startups. As startups conseguem buscar soluções mais inovadoras e podendo se reinventar a todo momento. Isso torna mais fácil para ela do que para uma empresa que tem um peso muito grande, se reinventar, né? E esse movimento de inovação dentro das startups e a mais dinâmica interação que tem entre elas cria esse ambiente propício para se trabalhar tanto com a bioeconomia como com a parte social. Pensando que ambos os ecossistemas, tanto o ecossistema da bioeconomia como o ecossistema das startups, os dois são extremamente complexos e cheios de interações que, convergindo, são ótimos para criar um futuro sustentável, né? Você me perguntou alguns exemplos, né? E quanto aos exemplos, eu vou trazer uns exemplos aqui de casa, né? Aqui a gente está inserido no Brasil Forest Hub. Aí eu peguei alguns exemplos de startups como a GHF, que é uma startup que inova na comercialização dos produtos da SócioBio da Amazônia, de uma forma diferenciada, né? Sempre focando na rastreabilidade desses produtos. Aí, pensando ainda em rastreabilidade, a gente tem outra iniciativa aqui, que é a Genoma A. Até o professor Pedro esteve presente aqui no terceiro episódio do podcast sobre bioeconomia, uma pessoa incrível, que traz mais um avanço tecnológico, né? Uma empresa muito mais de tecnologia para conseguir fazer a cadeia de custódia desses produtos. E a parte de rastreabilidade genética, uma coisa bem ligando o P&D, né, com a inovação. E outra agora puxando a sardinha para o nosso lado um pouco, a Neocert, né, que eu me insiro aqui dentro dela, que busca trabalhar com um mecanismo de diferenciação, valorizando e garantindo a sustentabilidade dentro da cadeia produtiva florestal e também envolvendo o aproveitamento de dados, né? Toda essa parte de pesquisa, de novo, voltada para a inovação, voltado para uma bioeconomia. Que legal. Acho que a gente percebe a potência da bioeconomia, né? E a gente acredita muito que as tecnologias emergentes e esses novos modelos de negócio que as startups trazem, né? O que eles podem produzir e ajudar e colaborar, né? E indo, acho que agora para o final dessa nossa conversa, que poderia durar bastante, né? A gente até tinha conversado isso antes, né? No nosso roteiro, que é uma conversa que dá muito pano para manga. Mas eu gostaria que a gente colocasse aqui, até como palavras finais de cada um dos participantes, respondesse essa minha última provocação, que é qual o papel, né, do ecossistema de startups no cenário pós-pandemia, né? Ou na própria pandemia. A gente está no olho do furacão da pandemia, né? Mas qual que é o papel desse tipo de modelo de negócio, né, no enfrentamento, né, de uma crise econômica, de uma crise sanitária e tudo isso, né? Então, quais são os desafios e as oportunidades percebidas, especialmente para o ecossistema focado em impacto, né? Então, eu queria abrir essa pergunta para cada um de vocês, já convidando para que vocês colocassem também as palavras finais para a gente poder terminar essa conversa, né? Acho que pode ser eu, Dani. Primeiro agradecer ter participado aqui do podcast, estar conhecendo todos vocês, a oportunidade de conversar até com todos vocês sobre um assunto tão interessante. E para mim, o papel desses ecossistemas nesse pós-pandemia está muito ligado na relação em que se cria, né? Porque a gente sabe que um ecossistema não vive só de uma relação, isso pensando na maneira mais biológica da coisa, né? Não dá para ter um ecossistema equilibrado só com competição. A gente vai ter que ter mutualismo, a gente vai ter que ter cooperação para conseguir criar um equilíbrio e para conseguir criar esse futuro sustentável e desenvolvimento que a gente quer. Da mesma forma, agradecer por estar batendo esse papo super interessante com vocês, super impactante, né, quando a gente olha para esse segmento, principalmente falando da cadeia do agronegócio, trazendo um pouco do olhar, né, de o quanto o ecossistema ele favorece a esse momento, né, e o quanto ele vai se fortalecer no pós-pandemia. Eu tenho certeza que se não tivéssemos esse movimento de startups, a gente poderia ter encontrado muito mais dificuldades em enfrentar a pandemia, né? As startups têm essa particularidade de resolver rápido, de fazer algo rápido, de não ter aquele engessamento de uma grande empresa, e muitas conseguiram contribuir para enfrentar a própria pandemia. E isso foi algo que gerou muito valor.
e a gente vê um movimento cada vez mais constante, né? Então, no pós-pandemia, a gente vê que o setor, né, ele vai ser cada vez mais impactado com o uso de tecnologias, porque, de certa forma, isso foi empurrado, foi acelerado pela pandemia. Então, quem estava meio periférico a esse movimento de adoção de tecnologia, de certa forma, agora vai estar muito mais aberto. Então, a gente vê que isso vai fortalecer muito. E ressaltar, né, que o ecossistema ele se fortalece com a cooperação. Então, cada ator fazendo esse trabalho, com certeza a gente vai conseguir gerar muito mais valor e gerar muito impacto positivo para a sociedade. Então, essa é a minha mensagem final, né, que a gente juntos consegue construir uma sociedade mais próspera. Thiago, eu quero agradecer também o convite e a oportunidade de falar com vocês. E trocar um pouco das experiências. Eu acho que o que aconteceu com o Covid e tudo já marca um pouco até uma forma diferente aí das pessoas pensarem em como estão conduzindo suas atividades, as suas rotinas, a forma de trabalhar. Muita coisa já mudou e, bom, estamos fazendo um podcast aqui, cada um na sua, né, home office, na sua casa e tal, mas o que eu acho que todos começaram a ver mais e mais, né, não só no Brasil, em vários lugares, é que é necessário mudar um pouco a forma como as coisas estão sendo conduzidas. Isso teve um efeito que eu acho que é positivo. E acho que essa agenda tende a acontecer mais fortemente daqui para frente, no campo da tecnologia, no campo financeiro, no campo social, no campo pessoal, sei lá, digo até aqui para mim. E o que eu vejo bastante é o aumento de interesse, né, das pessoas no tema. Poxa, mas deixa eu entender mesmo. O que eu posso fazer, né? Então, acho que a questão toda do engajamento, da colaboração e das conexões, né, do ecossistema, acho que elas tendem a, como foi mencionado, ter mais receptividade e ter mais efetividade, né? Então, eu acho que novas formas aí foram criadas de aumentar esse tipo de conexão. Eu trabalho bastante com isso e vejo muito valor nisso, né? Então, acho que para o ecossistema é importante e vai ajudar a se fortalecer. E durante, por exemplo, o evento do ano passado, tinha gente que me mandava mensagem, assim, gente às vezes nem do Brasil, gente de fora. Quando vai sair o primeiro unicórnio green? Eu falei, eu não sei, mas vai ser logo. Então, torço pelo sucesso das empresas que estão batalhando aí, que às vezes são startups com novas tecnologias, não são tão grandes, não foi tão fácil, não está tudo pronto, mas elas têm alto potencial e eu tenho bastante fé que vai sair coisa muito boa aí. Bom, legal, gente. Muito obrigado também por essa conversa. Deu para aprender bastante com vocês e perceber que nossos propósitos eles estão alinhados. E eu gostaria de fechar trazendo 4 pontos de um livro que veio super interessante, super provocador, do Alex Lazarow, com a W no final, que chama Out Innovative. E ele provocou essa questão dos unicórnios, né? Ele fala assim, dos 4 pontos, o primeiro ponto, assim, dos 4 pontos principais desse livro, ele traz um resumo que ele fala assim, seja um camelo, não um unicórnio, né? Então, a gente quando vai criar um produto, uma startup nova, criar algo que sobreviva a tempestades, que realmente seja relevante e que não seja focada nessa coisa do hipercrescimento demandado pelos mercados de venture capital. Tem que ignorar um pouco, você tem que ser super escalável, tem que gerar, mas você vê grandes grupos que até hoje tem prejuízos bilionários. Então, o primeiro passo seja um camelo, não seja um unicórnio. O segundo passo é o time. Mais do que você ter um cara super programador, a pessoa, trabalhe com pessoas que tenham habilidades mentais, mente flexível, visão de longo prazo e que complementem aquilo que você faz. Trabalha com
um dinamismo, mas mais do que skills, as skills emocionais, né, que eles chamam de inteligência espiritual, e vai criar um produto, pense em problemas do mundo, não só um problema local. Qual que é um problema que assola o mundo inteiro, que todas as cidades, todos os estados sofrem com aquele problema. Então é uma solução multigeográfica, diversa, que vai resolver problemas do mundo inteiro. E para fechar, principalmente, é o senso de propósito. Não existe mais aquela coisa de a gente falar algo e não agir. Então o termo walk the talk, ele é muito válido agora. Não tem mais espaço para empreendedorismo de palco, para contar uma história bonita, ter um logo bacana, ter um discurso descolado e no final do dia não entregar lucro e não resolver um problema real. Então, eu acredito que nós, né, como a startup que eu atuo, a nossa visão é rumo a 2030. Como é que nós vamos conseguir, com o pouco tempo que nós temos, reverter o problema? Então, eu acho que é isso que fica, né? Seja um camelo, não precisa ser um unicórnio. Que barato! Delícia de metáfora. Vou usar. Peguei. Muito bom. Eu acho que para fechar aqui, né, eu também quero emprestar uma visão minha, né? Eu acredito também que a existência de um ecossistema de startup pode, de fato, trazer dinamismo e eficiência à produtividade, né, nos diferentes setores da economia, incluindo os próprios governos, né? Porque as startups, elas tendem a oferecer soluções a problemas emergentes, mas também criar soluções, muitas vezes, para atender problemas antigos, né? Que estão ali impedindo, empatando um progresso ainda maior, né? Então, assim, eu acredito que esse papo que a gente teve agora, ele pode, de fato, contribuir com a compreensão, né, dos elementos que são essenciais para essa conformação, fortalecimento e também para a consolidação e a expansão do ecossistema de startups no Brasil. E aí eu aproveito para agradecer a todos, né, pelas ricas contribuições e convidar as pessoas que estão nos ouvindo para continuar acompanhando a Neocert, né, nas redes sociais e ouvirem, né, os nossos episódios da série dos territórios emergentes para a sustentabilidade. Tem muita coisa bacana, rica, assim como foi essa conversa. Estão todos disponíveis, né, nas maiores plataformas, e a gente lança semanalmente um episódio novo toda sexta-feira às 11 da manhã. Então, eu acho que essa conversa rápida, mas muito potente, a gente espera que ela reverbere, né, e que ela vá como uma semente ser semeada em terrenos férteis para a sustentabilidade, para que juntos a gente consiga ser multiprotagonistas desse impacto que tanto a gente quer para mudar de fato as coisas, né? Então, eu quero desejar muita saúde a todos, né? A todos nós que estamos aqui, a todos que estão nos ouvindo, e vamos juntos construir as bases para esse futuro mais sustentável que a gente quer viver, né? Até o nosso próximo papo. Até lá!